Amém, meus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, nós vamos ler dos versículos 27, a partir do versículo 27 do capítulo 8 de Marcos, até o versículo 13 do capítulo 9. Marcos 8, 27. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E lhes disse: garanto que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu. E dela saiu uma voz que disse: este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram:
por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu digo a vocês, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Até aqui, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, estamos diante da Tua palavra e pedimos a Ti que Tu fales conosco, Pai. Que o Senhor abra o nosso coração e que a mensagem direta da Tua palavra fale a nós, nos transformando, nos edificando, mudando a nossa vida onde nós precisamos de mudança e trazendo entendimento daquilo que o Senhor quis que nós entendêssemos através desse texto. Capacita-nos, Senhor, a entendê-lo e a praticar a Tua palavra, não somente a ouvir a Tua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existia um grande homem da igreja chamado Anselmo de Cantuária. E ele escreveu algo sobre a queda e sobre os efeitos da queda, que eu quero ler com vocês, que diz muito respeito ao que nós vamos falar essa noite. Ele escreveu assim: fui criado para contemplar-te, e ainda não realizei aquilo para o qual fui criado. Miserável sorte a do homem, quando perdeu aquilo para o qual foi feito. Dura e cruel queda. O que perdeu e o que encontrou? O que se afastou e o que permaneceu? Perdeu a felicidade para a qual foi feito. Encontrou a desgraça, em razão da qual não foi feito. Afastou-se aquilo sem o que é infeliz e permaneceu aquilo que só por si é apenas miserável. O homem nutria-se do pão dos anjos, de que agora está faminto. Nutre-se agora com o pão da dor, que então ignorava. Aflição geral dos homens, universal pranto dos filhos de Adão. Aquele se expandia de satisfação, nós suspiramos de fome. Aquele tinha bens em abundância, nós mendigamos. Aquele possuía na felicidade e miseravelmente abandonou-a. Nós somos carentes na infelicidade e miseravelmente a desejamos e permanecemos vazios. Por que não nos conservou? Pois que lhe era tão fácil aquilo de que tão gravemente carecemos. Por que nos impediu a luz, nos conduziu para as trevas? Por que nos tirou a vida e nos infligiu a morte? Infelizes, de onde fomos expulsos? Para onde fomos levados? De onde fomos precipitados? E onde fomos sepultados? Da pátria para o exílio, da visão de Deus para a nossa cegueira, da ventura da imortalidade para a amargura e horror da morte. Miserável mudança, de quanto bem para quanto mal, grave dano, grave dor, grave conjunto de desgraças, mas ai de mim, miserável, um de entre os miseráveis filhos de Eva, afastados de Deus. Que comecei e o que concluí? Para onde tendia? Para onde me desviei? A que aspirava? Em meio de que realidade suspiro? Procurei bens, e eis a confusão. Tendia para Deus, e tropecei em mim próprio. Procurava descanso no meu íntimo, e encontrei dor e tribulação no mais íntimo de mim mesmo. Queria rir a partir do gozo do meu espírito, e sou obrigado a rugir a partir dos gemidos do meu coração. Esperavam-se júbilos, e eis de onde se acumulam suspiros. Essa é a triste realidade que a queda deixou para a gente. Nós tínhamos
acesso a Deus. Na verdade, Adão tinha acesso a Deus. Adão tinha comunhão com Deus. Ele podia estar com Deus, ele podia falar com Deus. Ele podia permanecer na presença de Deus. Mas por conta do pecado, não somente Adão, não somente Eva, mas nós também fomos atingidos. E a queda gerou tudo isso que nós vimos aqui de Anselmo falando. E por conta da queda, Jesus teve que vir. E é isso que nós vamos entender nesse texto. Que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, que morreu para nos salvar. E para sermos verdadeiros discípulos, é necessário cumprir 3 pré-requisitos: identificação, abnegação e compreensão. Grande tempo Jesus passou aos arredores de Cafarnaum, como a gente viu, ensinando seus discípulos, ensinando as multidões, falando ao povo, curando ao povo, até que, por um momento, ele decidiu ir para um lugar mais distante, onde o nome dele talvez não fosse tão badalado, para que ele pudesse ficar a sós com seus discípulos e ensinar a eles sobre o tempo da sua partida. Ele levou os discípulos para esse lugar mais afastado, e lá, entre os gentios, entre aqueles que não eram do povo de Deus, ele também realizou alguns milagres que a gente viu ao longo dessa série de Marcos. Nós vimos os fariseus pedindo para que Jesus realizasse algum outro milagre para que eles crescem em Jesus, coisa que Jesus suspirou profundamente, porque tudo que ele já tinha feito, e ele sabia que não adiantava, por mais que ele fizesse, os fariseus estavam com seu coração fechado para acreditar em quem Jesus era de fato. Jesus também já tinha passado pelos próprios discípulos, que não entenderam tudo o que Jesus já tinha feito até esse momento. E quando Jesus fala para eles terem cuidado com o fermento dos fariseus, eles acham que Jesus está falando de pão, sendo que Jesus 2 vezes já tinha multiplicado os pães. Jesus chega a Betsaida, cura aquele cego, fala para ele não voltar para o povoado. E a partir desse momento, Jesus não dá mais indícios do que vai acontecer a ele. Ele começa a falar claramente o que está esperando por ele. Até aqui, Jesus falou por parábolas, algumas vezes ele falou uma coisa ou outra, mas nesse momento, ele fala claramente o que estava a acontecer por ele. E a impressão que dá é que Jesus estava numa ascendente de fama, de conhecimento, de milagres. Ele era o cara em alta que todo mundo conhecia, que todo mundo queria ver fazendo os milagres. Mas nesse momento, no ápice do seu ministério, ele fala o que vai acontecer. E que não vai ser que ele vai andar num tapete voador, ou que ele vai simplesmente, agora já que ele multiplicou aquele tanto de pão, ele vai multiplicar o dobro. Não. Ele fala uma coisa muito diferente disso. Ele aproveita o tempo que ele está com os discípulos, e ele diz o seguinte: ele mostra que ele vai precisar morrer. É necessário que ele morra, para que os seus discípulos e para que aqueles que creem nele sejam salvos. Jesus tira os discípulos daquele oba-oba que eles estavam vivendo e com maestria ensina a eles como que os verdadeiros discípulos precisavam viver. E como eu falei, os pré-requisitos, os 3 pré-requisitos que nós vemos nesse texto. E o primeiro desses pré-requisitos é a identificação. Jesus, agora, depois de ter curado aquele cego em Betsaida, nos arredores de Betsaida, ele está indo a caminho de Cesareia de Filipe. E Jesus aproveita o caminho, Jesus não perde tempo. Como nós vimos, todas as situações que aconteciam em torno de Jesus, ele aproveitava para ensinar alguma coisa, tanto aos discípulos, ou àqueles que estavam com ele, as multidões. Então, no meio do caminho, enquanto ele estava andando com os discípulos, ele pergunta: quem o povo diz que eu sou? E aí os discípulos respondem a ele: olha só, mestre, alguns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias, e outros dizem que o senhor é algum dos profetas. E meus irmãos, pensa comigo, João Batista é alguém que viveu na mesma época de Jesus. Muitas pessoas, inclusive, viram Jesus junto com João Batista. Como aquelas pessoas achavam que Jesus era João Batista, se eles viram os dois juntos? É uma coisa que não encaixava.
Não tinha nexo. Os que achavam que Jesus era Elias, achavam que ele iria anunciar algum outro que viria. Porque a função do Elias era anunciar o Messias que viria. Conforme diz Isaías 40, versículo 3, uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. E isso foi usado para João Batista. João Batista fez isso. João Batista veio antes de Jesus e anunciou que Jesus viria. João Batista preparou o caminho para que Jesus viesse e se mostrasse como Messias. E uns diziam que Jesus era um dos profetas. Então essas pessoas, vejam só, elas acreditavam que Jesus seria ou João Batista, ou Elias, ou um dos profetas. Todos eles acreditavam que Jesus seria alguém enviado por Deus. Mas Jesus não era alguém enviado por Deus. Jesus era o próprio Deus enviado. Então essas pessoas estavam ali, elas ouviram Jesus falar, mas elas não entenderam de fato quem Jesus era e qual era a obra que ele tinha para fazer. E isso não é nada diferente dos dias de hoje. Nos dias de hoje, muitas pessoas, aliás, principalmente se a gente for falar do nosso contexto aqui do Brasil, se você perguntar, você conhece Jesus? Eu desconheço alguém que vai falar assim, não conheço Jesus. A grande maioria das pessoas conhecem Jesus. Mas o problema é quando você pergunta, quem é Jesus? O que faz Jesus? Qual é a função de Jesus? O que ele veio fazer aqui na terra? O que Jesus faz hoje? Muitas pessoas não sabem. Alguns dizem que ele foi um homem influente nas mãos de Deus, que ajudou as pessoas a conhecerem o caminho de Deus. Outros, eu já ouvi essa história dizerem que Jesus é um líder revolucionário. E as pessoas que dizem isso se baseiam naquele relato onde Jesus expulsa os vendilhões do templo. Então eles dizem que Jesus era um líder revolucionário que veio para acabar com o comércio no templo, para fazer tudo diferente. Outros dizem que Jesus nem existiu, que a história de Jesus aconteceu para que as pessoas ouvissem essa história e que essa história servisse de lição. E outros ainda dizem que Jesus existiu, mas que ele não ressuscitou, que ele só ressuscitou no nosso coração, como se isso também fosse algo para nos ensinar uma lição. Sabe aquelas histórias que contam para você e que no final você tem que saber qual que é a moral? Moral da história, faça isso, não faça aquilo. Pois é, muitas pessoas acreditam que Jesus é isso. A história da ressurreição de Jesus serve para que você entenda que você tem que se doar pelas pessoas, que você tem que ajudar o próximo, que você tem que ser sensível à necessidade das pessoas. E o pior de tudo, meus irmãos, existem pessoas dentro da igreja que não sabem quem é Jesus de fato, que não entenderam ainda que Jesus é Deus, a segunda pessoa da Trindade, que se encarnou e veio ao mundo para morrer em nosso lugar. E aí, o que acontece? Jesus pergunta, tá bom, o pessoal está falando isso aí de mim, legal, mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Aí aparece a personagem maravilhosa que é Pedrão. Pedrão chega, batendo no peito, falando, não, peraí, que essa aí eu sei responder, Jesus. E aí Pedro olha para Jesus e fala, tu és o Cristo. E o relato paralelo a esse que a gente leu em Marcos, de Mateus, capítulo 16, versículo 16, detalha um pouco mais a fala de Pedro. Fala que Pedro disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi uma declaração completa e convicta de quem Jesus era. Tanto é que a gente vê no relato aqui que Jesus ele não nega isso. Ele não fala assim, não, Pedro, eu não sou esse não. A única coisa que Jesus pede é para que eles não declarem quem Jesus era para as pessoas. E isso, meus irmãos, por alguns motivos. Porque Jesus ainda não tinha terminado a missão dele aqui nessa terra. Porque Jesus estava sendo perseguido pelos mestres da lei, pelos escribas, pelos fariseus. E ser declarado como Messias faria com que a perseguição a ele aumentasse ainda mais. Não só isso. Nós vemos que Jesus estava caminhando para a cidade de Cesareia de Filipe, uma cidade erguida para falar sobre a glória de Roma. Então não ia pegar muito bem
na cidade que foi erguida para falar sobre a glória de Roma, chegarem pessoas e falarem que está chegando um rei lá, um outro rei, uma outra pessoa. Então, por esse motivo, Jesus fala para que as pessoas, para que os discípulos não falem ainda sobre quem ele era. Meus irmãos, sobre esse trecho, nós podemos pensar em algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro, Jesus não perde tempo. Jesus usou o tempo da viagem, o tempo que ele estava com os discípulos, para poder perguntar para ele e falar com eles sobre quem ele era, para entender qual era a percepção deles, para sondar o que eles tinham entendido do ministério dele até esse momento. E a minha pergunta a cada um de nós é: sobre o que nós falamos? A gente gasta o nosso tempo fazendo o quê? Falando sobre o quê? E veja, não há nada de errado em você conversar sobre coisas meramente passageiras como futebol, Netflix, moda, qualquer que seja dessas coisas, política, não tem problema. Mas quanto tempo você gasta com esses assuntos e quanto tempo você gasta falando sobre Deus, falando com Deus? Muitas vezes uma conversa com o irmão pode nos edificar tanto. Então que a gente não perca tempo falando somente de coisas dessa terra, mas que nós falemos sobre Jesus, que nós falemos com Jesus, quando nós tivermos a oportunidade para isso. E vejam que a oportunidade não é somente um momento que você está livre na sua casa, tranquilo, sem nenhum barulho, sentado no seu sofá, não. Eles estavam no caminho, então qualquer momento é momento. Pense sobre Jesus, fale sobre Jesus, viva a palavra de Jesus. O nosso assunto tem que ser regado do que diz em Efésios 5, do 18 ao 20. Deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que a gente tem que andar. É sobre isso que a gente tem que ocupar a nossa mente. Esses têm que ser os nossos pensamentos. Segundo, conheça verdadeiramente. Enquanto outras pessoas não sabiam direito quem era Jesus, Pedro foi direto ao ponto: tu és o Cristo. Se nós soubermos quem é Jesus, qual é o seu poder, a obra que ele realizou e o que ele pode fazer em nossa vida, com certeza, muito das nossas angústias, muito das nossas dificuldades ficarão para trás. Porque a gente vai saber que o Senhor é suficiente para suprir qualquer dificuldade da nossa vida, para cuidar de nós em qualquer necessidade que nós tenhamos. Então, com certeza, isso fará diferença na nossa vida. Terceiro, não tenha medo de ir na contramão da opinião popular. As pessoas não diziam que Jesus era Cristo, mas Pedro disse que Jesus era o Cristo. E se nós olharmos hoje, o que está em moda é não falar que Jesus é Deus. Não, a nossa religião é mais uma religião que prega o amor. Isso é muito genérico, gente. Não é isso que nós temos que viver. A nossa religião prega um Deus que veio na terra e se entregou e morreu na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados e que se ele não tivesse vindo, nós estaríamos perdidos. Então, não tenha medo de ir na contramão do mundo. Pedro identificou que Jesus não era somente um profeta, somente alguém que faria a vontade de Deus. Jesus era o próprio Deus. E se para ser discípulo de Jesus, o primeiro pré-requisito é a identificação, o segundo é abnegação. E nós vamos falar sobre isso agora. Mas primeiro de tudo, e altruísmo, em que a superação das tendências egoístas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, causa ou princípio. É uma dedicação extrema. Então, abnegação, basicamente, é negar a si mesmo. Nós precisamos identificar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Nós precisamos depositar a nossa fé nele. E depois que nós fizermos isso, nós precisamos negar a nós mesmos, para viver aquilo que ele quer de nós. Mas como nós vamos fazer isso?
olhando para ele, porque ele é o exemplo de abnegação. Jesus foi o maior exemplo de alguém que se desprendeu, que deixou para trás todo o seu status, toda a sua glória, tudo que ele poderia exercer para viver uma outra vida na prática, para viver uma vida que agradaria ao Pai e para viver uma vida que faria com que nós tivéssemos acesso ao Pai. Então Jesus, aquele que estava realizando vários milagres, que estava fazendo várias coisas grandiosas, de repente ele precisa explicar para os seus discípulos e para a multidão o que significava estar com Cristo. Jesus, ele foi ali anunciado por Pedro como o Messias. E aí, meus irmãos, os discípulos e as pessoas que estavam ao redor podem ter pensado assim: pronto, agora sim, meus problemas acabaram, eu estou com o Messias. Eu estou andando com o Messias, estou andando com o presidente do mundo. Agora eu vou ter direito a andar no jumento oficial da Palestina. Não vou mais precisar andar a pé nessa poeira toda. Eu vou ter seguranças à minha volta. Eu estou andando com o dono de tudo. Agora vai ser só alegria, eu sou amigo do rei. E além disso, como eu já falei algumas vezes para os irmãos, os discípulos muitas vezes tinham uma ideia de que Jesus seria aquele Messias que viria para guerrear contra Roma e acabar com o poder terreno de Roma. Então os discípulos podem ter pensado: agora Jesus vai acabar com a raça de Roma. Agora eu não vou mais precisar pagar esse monte de impostos que me humilha, que me deixa aqui sem ter um pingo de dinheiro para fazer nada. Agora acabou. Agora esses soldados não vão mais passar aqui se achando do jeito que eles fazem, porque eu estou com Jesus. Mas Jesus interrompe esse momento de ilusão deles, e ele começa a dizer o que era necessário. E ele começa dizendo que era necessário que ele, Jesus, sofresse muitas coisas. Veja só, meus irmãos, não tinha outra opção, não tinha nada que ele pudesse fazer diferente daquilo. Não, era necessário que ele sofresse muitas coisas. E nós que lemos o texto hoje, que já sabemos o que aconteceu, que já sabemos como foi terrível a morte do nosso Senhor, nós sabemos o quanto ele sofreu. Os discípulos ainda não sabiam aqui, mas ele falou: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. E aí os discípulos devem ter pensado: nossa, sofrer muitas coisas? Mas não parou por aí. Jesus falou: é necessário que o Filho do Homem seja rejeitado. Então o Filho do Homem vai sofrer muitas coisas e o Filho do Homem vai ser rejeitado. Rejeitado por quem? Por César? Pelos soldados romanos? Não. Pelos pastores da época. Pelos líderes da igreja. Pelos chefes dos sacerdotes. Ou seja, os mais influentes líderes religiosos iriam rejeitar Jesus. Então, peraí, Jesus falou para os discípulos que ele seria o Messias, mas ele está dizendo que esse Messias que ele era necessário que ele sofresse e que ele fosse rejeitado pela igreja. É como se Jesus viesse aqui agora e nós não o reconhecêssemos. É como se nós fechássemos a porta para Jesus não entrar, não reconhecendo que ele é o dono da igreja. Mas ainda não acabou aqui. Era necessário que ele fosse morto, que ele sofresse, que ele fosse rejeitado e que ele fosse morto. Aquele que criou todas as coisas através da sua palavra, conforme diz João 1, do 1 ao 3, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E aquele que também é descrito em Colossenses 1,17, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Jesus, aquele que existe antes de ser criada qualquer coisa, aquele que criou todas as coisas, aquele que sustenta o mundo em suas mãos, era necessário que ele morresse. Como os discípulos entenderiam isso? Mas ele não só morreria. Necessariamente 3 dias após a sua morte, ele ressuscitaria. Então Jesus mostra que ele era o Messias. Os discípulos se empolgam com toda a conversa que ele é o Messias. Só que ele fala o que é ser o Messias. Que é necessário que ele sofra, que ele seja rejeitado, que ele morra e que ele ressuscite. E meus irmãos, isso é o Evangelho.
O Evangelho é a boa notícia que começa com uma má notícia. A má notícia é que nós, como homens, vivíamos mortos em nossos delitos e pecados. O pecado que nós herdamos de Adão. Esse pecado teria que ser pago, porque Deus é um justo juiz. E para pagar esse pecado, nós precisávamos viver eternamente no inferno, porque nós pecamos contra um ser eterno e santo e justo. Mas Deus tinha um plano, e o plano dele era enviar o seu Filho para que viesse ao mundo, para que morresse em nosso lugar. Ele sendo justo, ele cumprindo toda a lei, ele não tendo pecados, morreria para que, através da morte dele, aqueles que crescem que a morte dele foi, o sacrifício dele foi para que os nossos pecados fossem pagos, fossem salvos de seus pecados. Esse é o Evangelho. Era necessário que Cristo morresse e ressuscitasse para quebrar uma opressão que era muito maior do que a opressão de Roma, a opressão do pecado, a opressão da morte eterna. Jesus falou disso claramente aos seus discípulos, que entraram em parafuso, porque eles pensaram: o Messias não vai ser aceito pelos líderes religiosos, diz que vai ter que morrer, como é que vai ser isso? Mas aí, meus irmãos, tem alguém para resolver o problema, e é o mesmo que chegou e falou que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedrão chega de novo, falou: não, peraí, gente. Os discípulos discutindo ali, ele estava em alta, tinha falado que Jesus era o Cristo, ele falou: não, peraí, que eu vou resolver. Eu vou ali conversar com Jesus, já volto. Então ele levantou e tomou a maior invertida do Evangelho, a palavra mais dura de Jesus. Porque Pedro chega em Jesus e fala assim: Senhor, bate na madeira, Senhor, está amarrado isso aí. Que vai morrer o quê? Não, pensa positivo, Senhor. Nós não vamos deixar isso acontecer não, para. Esquece isso aí. Nós não vamos deixar isso acontecer. Mas Jesus, ele olha para Pedro e ele fala o que diz aquela música que a gente tanto conhece: show, Satanás. É isso que Jesus fala para Pedro. Ele olha e ele identifica que aquele mesmo homem que tinha sido usado por Deus para falar que ele era o Cristo, agora estava sendo usado pelo diabo para falar para Jesus não cumprir a missão que ele tinha que cumprir. E Jesus, aproveitando dessa situação, como ele aproveitava de todas as situações, ele chama os discípulos e a multidão e faz um convite bem curioso, no mínimo, que é o convite de: quem quiser seguir após mim. E aí ele coloca a condicional: quem quiser seguir após mim, o que ele fala? Terá um terreninho no céu? Quem quiser seguir após mim vai ter um auxílio túnica? Vai ter direito aos melhores peixes de Israel? Quem quiser seguir após mim vai andar com o cara mais popular de Israel? Quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Abnegação. Tome a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, os mestres judeus exigiam que os seus discípulos fossem pessoas inteligentes, que conhecessem muito da Escritura, que tivessem passado a sua infância aprendendo sobre a Escritura. Essa era a exigência deles, mas Jesus não. Jesus exigia a vida deles. Querem me seguir? Entregue a sua vida. É mais ou menos assim: quer me seguir? Vai ali do lado direito, deixa a sua vida, pega a sua cruz, coloca nas costas, vamos embora. É isso. O convite de Jesus nunca foi enganoso. Ele sempre falou o que esperaria aqueles que fossem segui-lo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora sim, a vaca foi para o brejo de vez. Porque os discípulos sabiam que, se fossem matar o mestre, eles também iam sofrer, eles também iam morrer. Então assim, os sonhos, os desejos, o pensamento de como seria o futuro, tudo isso teria que ser abandonado para seguir a Jesus. Mas Jesus faz isso porque Ele quer mostrar às pessoas que até os nossos sonhos, até os nossos desejos, até os nossos planos que parecem ser os mais bonitos, os mais
puros, eles estão envoltos em pecado. Então, se nós não entregarmos de fato a nossa vida a Deus, entregarmos tudo nas mãos dele, nós estamos querendo algo que é pecaminoso, algo que irá nos fazer mal, algo que irá nos afastar da presença de Deus. Por isso Jesus fala que quem quiser ganhar a sua vida perderá. Quem colocar os seus sonhos, as suas vontades, assim como aquele homem rico, que quando Jesus falou, venda todos os seus bens, entregue aos pobres e venha e siga-me, ele ficou triste porque ele não queria largar os bens. Esses perderiam as suas vidas, porque nada disso era valioso de fato, perto do fato de estar com Jesus, de seguir a Jesus. Mas Jesus dá o contraste aqui. Quem se desgastar por Cristo, quem gastar o seu tempo, quem gastar os seus recursos, quem estudar a palavra, quem buscar ao Senhor, quem gastar a sua vida por mim, ganhará a sua vida. Porque nada, meus irmãos, é mais importante do que seguir a Cristo. Nada é mais importante do que conhecer a Cristo, do que experimentar a Cristo na nossa vida. E meus irmãos, imagine uma pessoa que ganha uma grande herança, um dinheiro que, mesmo que ele gaste tudo que ele pode diariamente, nunca vai acabar. É aquele dinheiro muito grande mesmo. Essa pessoa está se sentindo afortunada, mas logo após uma semana, ele descobre que ele está com câncer terminal e que a vida dele não vai durar mais do que uma semana. Ele pode pegar todo esse dinheiro que ele tem e dar esse dinheiro para tentar recuperar a sua vida, mas esse dinheiro não será suficiente, porque a nossa vida não se compra. Se a nossa vida física, material não se compra, quem dirá a nossa vida espiritual? Por isso a única forma de termos vida é colocarmos a nossa vida diante de Cristo, é negar a nós mesmos, é negar os nossos desejos, as nossas vontades e nos entregar nas mãos de Jesus. E pensando no que Jesus falou para esses discípulos sobre negar a si mesmo, e colocando para nós temos que lembrar que, primeiramente, Jesus é o exemplo de abnegação, é o exemplo de negar a si mesmo. E, portanto, a gente tem que seguir o exemplo de Jesus. Como Paulo diz em Filipenses 2, do 5 ao 8, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós temos o exemplo a seguir. Jesus fez isso e Jesus era 100% homem. Nós também temos que colocar toda a nossa vida nas mãos do Senhor. Segundo, Jesus morreu pelos pecados de muitos. E por que Jesus teve que morrer? Jesus teve que morrer para salvar a sua vida, para salvar a minha vida. Se não fosse a morte de Jesus, meus irmãos, nós estaríamos todos perdidos. Mas Jesus morreu para te livrar da ira do Pai. Jesus morreu para que você fosse justificado, para que você ficasse zerado, para que a sua conta não ficasse mais negativa, para que o Senhor olhasse para você e visse Jesus. Jesus morreu para que todas as suas aflições, para que todas as suas dificuldades, para que todos os seus medos fossem colocados na cruz do Calvário. Jesus morreu por você. E o que você precisa fazer, meu irmão, é crer que esse sacrifício na cruz foi feito para que você fosse salvo. Creia nisso, e todo o peso do pecado, todo o peso da culpa, todo o peso de tudo que você carrega na sua vida será deixado aos pés de Jesus. Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por nós. Creia nisso. Terceiro, cuidado para não dar ouvidos a Satanás. Pedro, que tinha sido usado por Deus, agora foi usado por Satanás. E isso é só uma demonstração do que nós podemos fazer. Nós estamos aqui agora, no culto, prestando atenção na palavra, ouvindo, sendo edificados. Nós podemos sair ali, tomar uma fechada e xingar o cara que fechar a gente. É fácil fazer isso. Nós podemos sair daqui discutindo com a nossa esposa. Nós podemos sair daqui esquecendo totalmente o que nós vivemos e dar um contra-testemunho. Por isso nós precisamos vigiar. Pedro
era um discípulo de Jesus, estava andando lado a lado com ele. Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Jesus. Cuidado, cuidado, porque o trabalho do diabo é tentar fazer com que você, com que a gente se perca. Então tome cuidado com isso. Quarto, o compromisso com Cristo custa toda a sua vida. Não tem como você entrar nesse compromisso achando que não vai te custar nada. Não tem como você achar que você vai continuar vivendo a mesma coisa que você vivia antes de Cristo, porque não vai. Toda a sua vida tem que ser entregue a Jesus. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muitos caminhões, muitos carros carregam aquela frase de Filipenses 4,13 que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Como se isso fosse algo mágico. Como se eu falasse assim: não, eu tudo posso porque Deus me fortalece, então eu vou vencer meus inimigos, eu vou pisar na cabeça de não sei quem, eu vou fazer não sei o quê. Não é isso que o contexto desse versículo fala. Paulo está falando nesse versículo que ele aprendeu a viver tanto com fartura como em escassez, em dificuldade. E é assim que nós como cristãos temos que ser. Carregar nossa cruz com alegria no Senhor, sabendo, meus irmãos, que nós podemos carregar uma cruz temporária, mesmo que ela dure até o final da nossa vida aqui, nós viveremos a eternidade com Cristo. O que vale mais a pena? É como diz Paulo em Romanos 8, nada pode separar a gente do amor de Deus. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou ele para que nós tivéssemos vida, também não nos dará todas as outras coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a resposta é: ninguém. Carregue a sua cruz, sabendo que tudo o que você fizer aqui não é para você ser salvo, porque você é salvo somente por acreditar que Cristo venceu a morte e o sacrifício dele foi para que você fosse salvo. Mas é para que você glorifique a Ele, é para que você, de fato, comece a entender o que vale a pena na vida. Não são as coisas materiais, não são aquelas coisas que a gente pode adquirir aqui, mas é a nossa vida eterna, é o valor que há dentro de nós colocado pelo próprio Deus. E quinto, não se envergonhe de Cristo e nem do Evangelho. Cristo fala que aquele que se envergonhar dele, ele também se envergonhará do Pai, se envergonhará quando ele voltar. E meus irmãos, é muito fácil confessar a Cristo dentro da igreja. Mas quando você tem que falar que você não vai fazer o gato na sua net, porque você conhece a Cristo e isso é pecado, é difícil. Quando você tem que não assistir a cenas de sexo do Netflix, porque você é cristão, é difícil. Quando você tem que deixar o convívio com as piadinhas sujas, é difícil. Quando você tem que dar testemunho de fato, é difícil. Mas não se envergonhe de Cristo e nem do Evangelho. E veja, o Senhor falou: quem se envergonhar de mim e da minha palavra. Jesus podia ter falado assim: quem se envergonhar de mim. Mas nós não podemos receber o Evangelho e guardar esse Evangelho para nós. Nós temos que anunciar esse Evangelho. E para anunciar esse Evangelho nós não podemos ter vergonha dele. Por isso não tenha vergonha do Evangelho que te salvou, que mudou a sua vida. Fale desse Evangelho para as pessoas, para que a vida delas também seja transformada, assim como a sua foi transformada também. Provérbios 29 e 25 vai dizer que quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Confie no Senhor, não tema os homens, mesmo que isso possa fazer parecer que você é um bobão, mesmo que possa fazer você parecer que está fora da realidade, que você é um cara antigo dentro de uma sociedade diferente. Não tema os homens, não se envergonhe de Cristo, não se envergonhe do Evangelho, viva de acordo com a vontade de Deus. Jesus falou que sofreria, que morreria, e os discípulos com certeza ficaram confusos com tudo isso. Mas ele daria uma amostra do que será o reino de Deus, e ele garante isso no primeiro versículo do capítulo 9. E através desse trecho, a gente percebe que o terceiro e último pré-requisito desse texto, para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, é a compreensão. Os felizardos que iriam ter um vislumbre do que seria o reino de Deus são Pedro, Tiago e João, como a gente vê no começo do texto. Jesus pega Pedro, Tiago e João e leva para o monte. Então ele tinha falado que alguns que ali estavam com ele não morreriam antes de ver o reino de Deus.
E ele dá uma amostra desse reino de Deus. Porque quando ele está lá, nesse monte, com Pedro, Tiago e João, ele é transfigurado. Isso significa que a aparência dele mudou. Ele estava com o rosto de uma forma e aquilo foi mudado. Mas não foi só a aparência do rosto dele. A roupa dele ficou tão branca, mas tão branca, que Marcos fez questão de falar que ninguém, nenhum lavandeiro, ninguém seria capaz de deixar a roupa dele tão branca como estava, para mostrar que aquilo não era algo natural, mas era algo sobrenatural, era algo impressionante. Por isso que o registro é cheio desses detalhes. Jesus está ali e ele é transfigurado, as suas roupas ficam brancas desse jeito, e como se isso não bastasse, aparecem a Jesus Elias e Moisés, pessoas que já tinham morrido há muitos e muitos anos atrás. E os discípulos olham e veem aquela cena completamente maravilhosa, completamente fora do comum, algo que com certeza eles não esperavam e que fez com que eles ficassem impressionados. E meus irmãos, Elias representa os profetas e Moisés representa a lei. E Jesus, o que ele fez com a vinda dele na terra? Ele cumpriu a lei e as profecias. Foi isso que Jesus fez. E ele estava diante de Elias e Moisés, que não ficaram com a reação que, por exemplo, Isaías teve quando viu a Deus. Qual foi a reação de Isaías quando viu a Deus? Ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios e eu vi a Deus. Porque a visão de Deus, todas as vezes que foi descrito isso na Bíblia, gerou nas pessoas uma convicção de pecados. Mas Elias e Moisés já não viviam em pecado, já tinha acabado isso, eles já viviam na expectativa da vinda do Senhor. Eles já não passavam por essa questão do pecado, por isso eles falavam com Jesus sem medo de pecado. Mas aí, quando eles olham lá aquela situação, Jesus transfigurado, Elias e Moisés ali do lado de Jesus, aparece de novo o mesmo cara que apareceu na primeira parte e na segunda parte, Pedrão que na primeira parte falou que Jesus era o Cristo, que na segunda parte falou para Jesus não morrer na cruz. Agora ele olha para Jesus e fala: mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, mestre, uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. E o texto fala que Pedro não sabia o que dizer, porque eles estavam apavorados. E não é para menos, meus irmãos. Imagine você, está andando com uma pessoa, de repente essa pessoa transfigura o rosto, fica com a roupa branca de um jeito que nem o Vênus te deixa, e aparece 2 caras que já morreram do lado dessa pessoa. É claro que você ia ficar com medo também. Pedro então ali, impulsivo daquele jeito que é, ele vai e fala: Senhor, vamos fazer 3 tendas. Mas isso mostra que Pedro meio que coloca Jesus no mesmo patamar de Elias e Moisés. E nessa hora Deus age, envolve eles numa nuvem e mostra que Jesus é incomparável. Jesus não é igual Elias ou Moisés. Jesus é Deus. Jesus é santo. Então aquela nuvem cobre eles e Deus fala: este é meu filho amado, ouçam-no. Deus dá uma ordem: ouçam-no, prestem atenção nele. É ele que vocês têm que olhar, mirem nele, no exemplo dele, vejam o que ele está fazendo. Não é Elias, não é Moisés, é Jesus. E aí eles veem aquilo sem saber como absorver tudo aquilo, fora o que Jesus já tinha dito que ia morrer também na cruz, e eles começam a descer desse monte. E quando eles começam a descer, Jesus ordena que eles não falassem disso antes da ressurreição. E eles obedecem a Jesus. Diferente de tantos relatos que a gente viu aqui, das curas, dos milagres que Jesus fez, e que ele pedia para as pessoas não falarem e as pessoas falavam, começava a contar nas regiões, os discípulos obedecem. Antes de Jesus ressuscitar, eles não falaram disso. Mas eles não compreenderam o que aconteceu. Eles estavam ali perdidos, porque eram poucos dias para tantos acontecimentos tão marcantes.
realmente não era algo fácil de entender. E aí, eles perguntam para Jesus: Jesus, os mestres da lei dizem que antes do Messias viria Elias. O senhor está falando que é o Messias, mas está falando que vai morrer, que vai vir um Elias. Como é que é? Elias não tem que vir? E Jesus mostra que eles estavam certos. Fala, sim, Elias tem que vir para restaurar todas as coisas e preparar o caminho do Messias. Mas Elias já veio. E as pessoas não deram importância para Elias. As pessoas não entenderam de fato quem era Elias, se referindo a João Batista. Mas Jesus também mostra para eles que, da mesma forma que estava profetizado que o Elias viria antes do Messias, também estava profetizado que o Messias iria sofrer sim e morrer muitas coisas. Ele fala, também não está profetizado que o Messias tem que sofrer muitas coisas? E uma das profecias a respeito disso, a gente vê em Isaías 53:5, que diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então Jesus mostra para eles, olha só, Elias veio, e aqui estou eu, o Messias, diante de vocês. E assim como foi profetizado, eu também tenho que sofrer muitas coisas. Algumas aplicações, meus irmãos, desse maravilhoso, grandioso texto, que é muito maior do que a nossa compreensão de fato. Primeiro, se identificarmos Jesus e negarmos a nós mesmos, viveremos a experiência de Elias e Moisés. Elias e Moisés estiveram com Cristo e falaram com ele face a face, mas foi por um momento. Se nós identificarmos que Jesus é o Senhor, entregarmos a nossa vida a Ele, negarmos a nós mesmos, nós viveremos essa experiência, mas não um momento como foi ali no monte com Elias e Moisés. Nós viveremos isso eternamente. Então busque isso. Busque estar com Cristo, busque conhecer a Cristo para que eternamente você viva com Ele, você tenha comunhão com Ele. Segundo, Jesus cumpriu toda a lei em nosso lugar. A lei foi dada como um farol para apontar para o nosso pecado e mostrar para nós que por mais que nós tentássemos, por mais que nós nos esforçássemos, nós nunca conseguiríamos seguir a lei à risca. E meus irmãos, quando a gente peca em uma parte da lei, a gente pecou em toda a lei. Portanto, por nós mesmos, nós nunca seríamos salvos. Se nós somos salvos é porque Jesus veio e foi perfeito e cumpriu a lei em nosso lugar. Terceiro, Jesus é incomparável. Jesus é muito mais do que Elias, Jesus é muito mais do que Moisés, Jesus é muito mais do que o seu cônjuge, Jesus é muito mais do que os seus filhos, do que o seu namorado, Jesus é muito mais do que os seus pais, Jesus é muito mais do que o governo, Jesus é muito mais do que qualquer coisa que você acha que seja suficiente para te proteger. Só Ele é a verdadeira proteção que não falha, só Ele pode cuidar de você em tudo que você necessita. Quarto, anuncie os feitos de Jesus. Os discípulos ficaram em silêncio aquele tempo que Jesus pediu para eles ficarem, mas depois Jesus ressuscitou, e o Espírito Santo veio sobre eles. E eles viraram os maiores anunciadores da obra de Jesus. Se nós temos isso aqui hoje, é porque esses discípulos entregaram cada gota do seu sangue, entregaram cada minuto da sua vida, para que Jesus fosse conhecido. Tanto é que Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículos 16 e 17, ele diz assim: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Pedro deu testemunho daquilo que ele viu. Pedro foi até o final da sua vida fiel, sabendo qual era a morte que esperava ele, porque ele identificou que Jesus era o Cristo, porque ele negou a si mesmo, e porque ele compreendeu que era somente aos pés de Jesus
que ele teria uma vida que agradaria a Deus de fato e que seria uma vida longe dos pecados. Jesus é o Deus Todo-Poderoso que morreu para nos salvar. Então, meus irmãos, que vocês e que nós possamos identificar diariamente, através das Escrituras, o amor desse Jesus. Negue-se para viver a vontade dele em sua vida, que com certeza é melhor do que a sua própria vontade. E peça ao Espírito Santo que te dê uma compreensão cada vez maior do plano maravilhoso do Senhor em sua vida, para que isso te fortaleça e te impulsione a viver para a honra e para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar para a gente finalizar esse momento. Deus amado, nós te louvamos, Pai, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor tinha um plano para nós, e enviou o teu Filho, Senhor, o seu Filho, sem pecado, sem mancha, para que Ele viesse, para que Ele cumprisse toda a lei, para que Ele fosse morto em nosso lugar, e para que nós fôssemos salvos dos nossos pecados, Senhor. Nós te agradecemos por isso, Pai. E nós pedimos a Ti, Deus, que diante de tão grande maravilha, de tão grande presente que nós ganhamos do Senhor, que nós possamos negar a nós mesmos, Senhor, diariamente, as nossas vontades que não valem a pena, as nossas vontades, Senhor, que sem o Senhor só nos afastam de Ti, e coloquemos a Tua vontade, o Teu querer, o Teu plano em primeiro lugar em nossa vida. Ensina-nos, Senhor, a viver isso. Pai, santifica-nos diariamente, para que o nosso coração se incline à Sua vontade para nós, para que nós compreendamos a maravilhosa obra de Cristo na cruz do Calvário por nós, e que a partir disso, Senhor, não só vivamos para a honra e glória do Teu nome, mas coloquemos a nossa vida como instrumento, Senhor, da propagação desse Evangelho, para que outras pessoas também Te conheçam, para que outras pessoas identifiquem que Jesus é o Cristo, para que outras pessoas neguem a sua vida, e para que outras pessoas compreendam a grande obra da salvação que o Senhor realizou em nós. Capacita-nos a isso, Senhor, que o Teu Espírito nos conduza, Pai. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos cantar.